Olá, vamos para uma aula de literatura, né? A gente vai falar sobre a linguagem do modernismo, mas na realidade a gente vai falar sobre vanguardas europeias, né? No início do século XX, uma verdadeira revolução começou a ocorrer nas artes em geral. Na literatura não foi diferente. Envolvidos por um espírito demolidor, os escritores se voltaram contra o academicismo e romperam com os padrões estéticos vigentes. Avesso às regras, os modernistas propuseram as palavras em liberdade. Aí vamos olhar, ó. Essa é uma obra, né, de Janelas Abertas Simultaneamente, né, de Delaunay, né, e Apollinaire, né, ele se inspirou nessa obra para escrever um poema, né, chamado As Janelas. Do vermelho ao verde todo amarelo morre, quando cantam as araras nas florestas natais. Aves chinesas de uma asa só voando em dupla. É preciso um poema sobre isso. Enviaremos mensagem telefônica. Traumatismo gigante. Faz escorrer os olhos. Garota bonita entre jovens turinenses. O moço pobre se assoava na gravata branca. Você vai erguer a cortina e agora veja a janela se abre. Aranhas, quando as mãos teciam a luz. Beleza, palidez insondáveis violetas. Tentaremos em vão ver algum descanso. Vamos começar à meia-noite. Quando se tem tempo, tem-se a liberdade. Marisco, lampreia, múltiplos sóis e o ouriço do crepúsculo. Um velho par de sapatos amarelos diante da janela. Tours, as torres são as ruas. Ó Paris, do vermelho ao verde, todo jovem perece. Paris, Vancouver, Rier, Mantenon, Nova York e as Antilhas. A janela se abre como uma laranja, o belo fruto da luz. E aí a gente vai vendo a mudança, né, nesse tipo de arte, né, no tipo de literatura, no tipo das obras de arte, né. Vocês vão olhar aí uma imagem que está aparecendo, que é própria do surrealismo, né, um movimento dessas vanguardas, um dos movimentos dessa vanguarda europeia, né. E aí a gente vai ver que no modernismo, né, quando o modernismo propôs algumas diferenças, algumas modificações, principalmente do jeito de fazer poesia, né? Quando o modernismo propôs o fim do verso regular, como acontecia no parnasianismo, muitos acharam que tinha ficado fácil ser poeta, né? Pois qualquer um saberia empregar o verso livre. Com o tempo, entretanto, foi ficando claro que o emprego do verso livre, sob certo sentido, é muito mais difícil que o do verso regular. Isso porque, se antes o próprio verso regular definia antecipadamente o momento em que ele devia terminar, com o verso livre isso não acontecia. Cada situação exige uma solução diferente e é aí que os bons poetas, criativos e inteligentes se destacam entre a maioria. E aí a gente vai ver uma diferença muito grande, né, entre as características do modernismo com as do parnasianismo, né, que eram até então o movimento literário em vigor, né? Como eu já falei com vocês, esses movimentos acontecem não exatamente quando um acaba e o outro começa, né? Ainda tinham os poetas parnasianos que foram muito criticados por esses poetas modernistas, né? Então, enquanto o modernismo valorizava, né, uma característica dele, o nacionalismo, né, a valorização do que era do próprio país, o parnasianismo ele valorizava o universalismo, né, exceto alguns poemas de Olavo Bilac, né, nosso poeta brasileiro, que é o mestre do parnasianismo no Brasil. No modernismo tinha uma revisão crítica do nosso passado histórico-cultural. Já no parnasianismo era aquele apego à tradição clássica, né? No modernismo, a valorização de temas ligados ao cotidiano. Já no parnasiano não era a arte pela arte ou a arte sobre a arte, né? No modernismo, a principal característica era o subjetivismo. Já no parnasianismo, o objetivismo. No modernismo, o urbanismo, né? No parnasianismo, a presença da mitologia greco-latina, né? Porque lembra, o parnasiano, ele volta às origens greco-latinas, né? Então, essa presença da mitologia é forte nas poesias, né? Nos textos parnasianos. No modernismo, né? A gente vê a presença da ironia, do humor, da piada, da irreverência. Já no parnasianismo, o descritivismo, né? A poesias que descrevem um vaso, né? As características de um vaso, por exemplo, né?
No modernismo, né, são caracterizados pelos versos livres, as palavras em liberdade. Já no parnasiano não, são os versos regulares, o gosto pelo verso decassílabo e pelo soneto. Né? No modernismo, a gente percebe uma síntese na linguagem, a fragmentação, flashes cinematográficos, elementos surpresa, livre associação de ideias. No parnasiano, não, a linguagem discursiva e retórica. No modernismo, tem a busca de uma língua brasileira, né, principalmente no Brasil, né, mais popular e coloquial. Já no parnasiano, não, o emprego da variedade padrão formal da língua de acordo com o padrão lusitano. No modernismo, a gente tem uma pontuação relativa, já no parnasianismo, é uma pontuação rigorosa, né? No século XX, né, o momento em que o capitalismo e o modo de vida urbano e industrial alcançaram a plenitude, assumindo diversas e contraditórias faces em todo o planeta, apesar do seu desenvolvimento, o capitalismo teve que conviver com uma série de adversidades durante toda a primeira metade do século. Despontaram profundas crises econômicas, como, por exemplo, a crise de 29, né, a quebra da Bolsa de Nova York. Foram armados incríveis confrontos militares em escala quase que planetária. Né? As duas guerras mundiais aconteceram nesse período. Né? Ideias totalitárias, como o nazifascismo, avançaram de maneira preocupante. Surgiram novidades e superações, principalmente as relacionadas aos meios de comunicação de massas. E, finalmente, os questionamentos tornaram-se mais reais e evidentes, principalmente das correntes socialistas. Né? Por exemplo, teve a Revolução Russa em 1917, né? A ciência e a técnica já contavam com algumas conquistas, né, desde a segunda metade do século XIX, como o transporte ferroviário, o barco a vapor, a eletricidade. Apresentavam na transição para o século XX conquistas e invenções que dariam maior dinamismo à vida moderna. As transmissões radiofônicas, o aeroplano, né, o avião, o automóvel, o cinematógrafo, que eram os primórdios do cinema, né, que é aquele aparelho que movimentava, né, as imagens, entre outras. Muitas dessas conquistas favoreciam diretamente o setor industrial, levando à acumulação de capitais e a novos investimentos, dos quais resultava uma farta produção de artigos manufaturados. Vivia-se nas classes dominantes um clima de euforia e confiança. As burguesias industrial e financeira e a classe média gozavam os prazeres materiais que a vida moderna lhes podia oferecer. Tinha-se a sensação de conforto e segurança, como se nada pudesse abalar a doçura de viver. Culturalmente, vivia-se chamada Belle Époque, né? Período caracterizado por uma intensa atividade artística, principalmente em Paris e Viena. Para essas cidades, acorriam artistas de toda a parte da Europa, atraídos pelo seu ritmo intenso de vida, pelos modismos, pela vida noturna, pelos bares e cabarés e pelas novidades artísticas introduzidas por correntes de vanguarda. Contudo, conforme vinha ocorrendo desde a Revolução Industrial no século XVIII, a classe operária continuava à margem do progresso material, lutando então por melhores condições de vida e de trabalho. Os trabalhadores empenhavam-se na defesa de ideias socialistas e anarquistas, fundavam associações e sindicatos, faziam greves. A ilusão de estabilidade econômica e política vivida pela burguesia durante a Belle Époque teve fim com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e com a Revolução Russa, em 1917, que puseram a nu as contradições desse período. O quadro geral da sociedade brasileira, né, nos fins do século XIX, vai se transformando graças aos processos de urbanização e à vinda de imigrantes europeus em levas cada vez maiores para o Centro-Sul. Paralelamente, deslocam-se ou marginalizam-se os antigos escravos em vastas áreas do país. Engrossam-se, em consequência, as fileiras da pequena classe média, da classe operária e do subproletariado. Acelera-se ao mesmo tempo o declínio da cultura canavieira no Nordeste, que não pôde competir nem em capitais nem em mão de obra, com a ascensão do café paulista. Um olhar, ainda que rápido, para esse conjunto mostra que deviam separar-se cada vez mais os polos da vida pública nacional, de um lado, arranjos políticos manejados pelas oligarquias rurais, e de outros novos estratos socioeconômicos que o poder oficial não representava. E aí tem, em 1922, eclode nas fileiras do Exército Brasileiro, principalmente entre os tenentes, uma rebelião contra a eleição de Arthur Bernardes, né?
candidato representante da política do café com leite. Essa rebelião, que levaria à revolta do Forte de Copacabana, marca o início do tenentismo. Em 1925, os tenentes paulistas, juntando-se a outros revoltosos de várias partes do país, formam a Coluna Prestes, que com 1.500 homens marcha pelo país com o objetivo de insuflar as massas contra o governo federal. Em 1930, tem início no Rio Grande do Sul um movimento militar que se rebela contra o governo por não aceitar a eleição de Júlio Prestes e combina com a Revolução de 1930. De 1930 a 1945, transcorre nesse período a Era Vargas, que representa uma mudança de orientação na vida política e econômica do país. Né? A gente fala da política e a gente fala do que acontece, né, no país durante esse movimento, porque a literatura está intimamente ligada com o que acontece na sociedade, política e economicamente. Né? Ela é um reflexo disso, do que está acontecendo naquele país, naquele período, né, histórico. No século XX, a relação da lírica com o mundo apresenta aspectos múltiplos, porém, o resultado é sempre o mesmo: desvalorização do mundo real, como no romance. Também na lírica, o mundo real é esmiuçado em fenômenos isolados, apanhados com meticulosidade em lugar de um todo. Quase não mais existe uma lírica mediadora que, através de coisas ou paisagens, deixe falar uma alma humanamente próxima. Detritos das grandes cidades, bebedeiras, trilhos de bonde, cervejarias, pátios de fábricas, pedaços de jornal e outras coisas semelhantes aparecem, animados nos bons textos por aquele entremecido galvânico. Aqui, Poe, né, Alexander Poe e Baudelaire, Charles Baudelaire, já tinham aspirado para infundir lirismo ao cotidiano moderno. Então, uma simples inspeção dos números, né, mostra que o modernismo se vincula estreitamente a certas transformações da sociedade, determinadas em geral por fenômenos exteriores, que vêm repercutir aqui no Brasil. Em 1922, é um ano simbólico no Brasil moderno, né? É o centenário da independência brasileira. Então, a Guerra Mundial de 1914 e 1918 influi no crescimento da nossa indústria e no conjunto da economia, assim como nos costumes e nas relações políticas. Não apenas surge uma mentalidade renovadora na educação e nas artes, como se principia a questionar seriamente a legitimidade do sistema político, dominado pela oligarquia rural. Torna-se visível, principalmente nos estados do Sul, que dominam a vida econômica e política, a influência da grande leva de imigrantes, que forneceram mão de obra e quadros técnicos depois de 1890, trazendo elementos novos ao panorama material e espiritual. Em 1922, irrompe a transformação literária. Ocorre o primeiro dos levantes político-militares que acabariam por triunfar com a Revolução de Outubro de 1930. Funda-se o Partido Comunista Brasileiro, etapa significativa da política das massas que se esboçava e se avultaria cada vez mais. Em 1930, segundo a data-chave, sofríamos, como todo mundo civilizado, os efeitos da grande crise econômica mundial, aberta, né, que começou em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, que motivou um decênio de depressão, golpeando na base o nosso produto de exportação, o café. Ela abalou a oligarquia dirigente, apoiada na economia rural, e permitiu a vitória dos liberais na Revolução de Outubro. Um grande sopro de esperança percorreu o país, criando um clima favorável para as renovações. A arte e a literatura modernas, antes postas à margens e consideradas capricho de alguns iconoclastas irresponsáveis, são agora reconhecidas como expressão legítima da nossa sensibilidade e da nossa mentalidade. Ocorre uma intensa radicalização política, tanto para a esquerda quanto para a direita, e a comoção das velhas estruturas sociais favorece o desejo de descrever e esquadrinhar a realidade social e espiritual do país. Né? E aí a gente vai começar a falar das vanguardas. A gente percebe que a situação política é uma mudança muito grande, né, do quadro político e social que o Brasil está vivendo, e a Europa também está vivendo isso, né? As guerras a Revolução Industrial e tudo que está acontecendo, as modernidades, as invenções, elas vão modificando a estrutura do mundo inteiro. E aí isso vai refletir na arte e na literatura também, né? E aí vão começar as vanguardas em ação, né? Elas vão começar a modificar o pensamento do homem, né? Então, o antipassadismo cultural e a liberdade de criação são as marcas principais da arte moderna.
né? Esse era o princípio que unia as diversas correntes artísticas que surgiram na Europa e no Brasil no início do século XX. Na Europa e no Brasil, as primeiras manifestações modernistas começaram a surgir antes da Primeira Guerra Mundial, né? Que começou em 1914 e durou até 1918. No Brasil, entretanto, o movimento modernista só veio a se consolidar apenas na década de 1920, né? Após a realização da Semana de Arte Moderna em 1922, que a gente vai ver numa próxima aula. E aí tem um manifesto, né? A gente vai ver uma das vanguardas europeias, que é o futurismo, né? Que é a arte em movimento, e ele foi criado, né? O manifesto futurismo foi criado por um deixa eu mudar aqui para cá, por um italiano chamado Filippo Tommasio Marinetti, né? Então Marinetti publicou no jornal parisiense, em Le Figaro, em 1909. E esse manifesto dizia o seguinte: primeiro, pretendemos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e do destemor. 2. A coragem, a audácia e a revolta serão os elementos essenciais da nossa poesia. 3. Até agora a literatura exaltou a imobilidade, o êxtase e o sono pensativos. Nós tensionamos exaltar a ação agressiva, uma insônia febril, o passo do atleta, o salto mortal, o soco e a bofetada. 4. Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma nova beleza da velocidade, um carro de corrida cujo capô é adornado de grandes tubos, qual serpentes de hálito explosivo, um automóvel que ruge e parece cavalgar, uma metralha é mais belo que a vitória de Samotrácia. 5. Queremos cantar o homem ao volante que percorre a terra com a lança de seu espírito, traçando o círculo de sua órbita. 6. O poeta deve consumir-se de ardor, esplendor e generosidade, dilatar o fervor entusiástico dos elementos primordiais. 7. Não há beleza senão na luta. Nenhum trabalho sem caráter agressivo pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um ataque violento às forças desconhecidas. Deve reduzi-las e prostrá-las aos pés do homem. 8. Nós estamos no último promontório dos séculos. Por que olhar para trás se o que queremos é arrombar as portas misteriosas do impossível? O tempo e o espaço morreram ontem. Já estamos vivendo no absoluto, porque criamos a velocidade eterna e onipresente. 9. Glorificaremos a guerra, a única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destrutivo dos portadores da liberdade, as belas ideias pelas quais vale a pena morrer e o desprezo pela mulher. 10. Destruiremos os museus, as bibliotecas, as academias de toda sorte. Combateremos o moralismo, o feminismo, toda a covardia oportunista ou utilitária. 11. Nós cantaremos as grandes multidões entusiasmadas pelo trabalho, pelo prazer e pela insurreição. Cantaremos as ondas multicolores e polifônicas da revolução nas capitais modernas. Cantaremos o vibrante fervor noturno dos arsenais e estaleiros iluminados por luas elétricas, nuvens ambiciosas pelas linhas arqueadas de sua fumaça, pontes que atravessam rios qual ginastas gigantes, reverberando o sol com o fulgor das navalhas, vapores aventureiros que farejam o horizonte, locomotivas de peito ancho, cujas rodas lavram os trilhos com os cascos de enormes cavalos de aço, arreados com tubulações, e o voo elegante dos aviões, cujas hélices rascam aos ventos, qual estandartes e que parecem levantar vivas qual a multidão entusiasmada. E aí, na Europa, não houve uma arte moderna uniforme. Houve sim um conjunto de tendências artísticas, muitas vezes provenientes de países diferentes, com propostas específicas, embora as aproximassem certos traços, né, como o sentimento de liberdade criadora, o desejo de romper com esse passado, né, a expressão da subjetividade e o certo irracionalismo. Paris era o principal centro cultural europeu da época e o lugar de onde as novas ideias artísticas se irradiavam para o resto do mundo ocidental. Essas tendências que surgiram na Europa antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial, foram consideradas correntes de vanguarda. Então, do francês, né, a vanguarda, né, o futuro é agora. Do francês, avant-garde, a palavra vanguarda significa o que marcha na frente. Artística ou politicamente, vanguarda são grupos ocorrentes que apresentam uma proposta ou uma prática inovadoras, como se tivessem antenas que captam as tendências do futuro.
As vanguardas acreditam perceber ou compreender, antes de todos, aquilo que mais tarde será o senso comum. Sua missão é, com suas ações, muitas vezes, né, como eles foram incompreendidos, fazer o futuro acontecer agora. Né? Então, o futurismo, que é a arte em movimento, que vai ser a primeira vanguarda que nós vamos falar, depois daquela publicação desse manifesto, né, futurista, que define o perfil ideológico do movimento, Marinetti lançou em 1912 o Manifesto Técnico da Literatura Futurista, cujas propostas representam uma verdadeira revolução literária. Né? Entre elas, né, entre essas propostas, né, esse perfil ideológico, destacam-se a destruição da sintaxe e a disposição das palavras em liberdade. Emprego de verbos no infinitivo, com as vistas à substantivação da linguagem. Abolição dos adjetivos e dos advérbios. Uso de substantivo duplo em lugar de substantivo acompanhado de adjetivo. Por exemplo, praça funil, mulher golfo. Abolição da pontuação, que seria substituída por sinais de matemática, como o mais, o sinal de menos, né, o 2 pontos, o sinal de igual, o de maior, o de menor. E pelos sinais musicais. A destruição do eu psicologizante. Evidentemente, nem todas essas propostas se firmaram na literatura. Contudo, o verso livre ficou como uma das mais importantes contribuições do futurismo e do cubismo às correntes contemporâneas. Embora a área de maior penetração do futurismo tenha sido a literatura, o movimento também encontrou ecos na pintura e na escultura, particularmente nas obras de Carlos Carrà, Umberto Boccioni, Dino Severini, Luigi Russolo e Giacomo Balla. Nas telas futuristas são comuns elementos que sugerem a velocidade e a mecanização da vida moderna. As propostas técnicas do futurismo italiano tiveram adeptos em todo o mundo, entre os quais o escritor norte-americano Walt Whitman, o poeta português Fernando Pessoa e os poetas brasileiros Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Veja, por exemplo, alguns versos do poema Ode Triunfal de Fernando Pessoa, que ele fala lá: ó dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Ó há poder exprimir-me todo como um motor se exprime. Ser completo como uma máquina. Poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo. Poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto. Rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me pacento. A todos nos perfumes, os perfumes de óleos e calores e carvões, desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável. Depois Depois do futurismo, a gente vai ver o cubismo, né, que é a simultaneidade de perspectivas. Né? O movimento cubista teve início na França, né? Em 1907, né, com o quadro Les Demoiselles d'Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso, que é o maior ícone, né, do cubismo, né, que é o mais conhecido de todos no mundo. A partir de então, em torno de Picasso e do poeta francês Apollinaire, formou-se um grupo de artistas que cultivaria as técnicas cubistas até o término da Primeira Guerra Mundial em 1918. A convivência entre escritores e artistas plásticos desse grupo favoreceu uma rica troca de ideias e técnicas, de modo que os poetas se familiarizavam com técnicas pictóricas, enquanto os pintores assimilavam ideias filosóficas e poéticas. Os pintores cubistas opõem-se à objetividade e à linearidade da arte renascentista e realista, buscando novas experiências com a perspectiva. Procuram decompor os objetos, representando-os em diferentes planos geométricos e ângulos retos, em espaços múltiplos e descontínuos, que se interceptam e se sucedem, de tal forma que o espectador, com seu olhar, possa remontá-los e ter uma visão do todo, de face e de perfil, como se tivesse dado uma volta em torno deles. Outra técnica introduzida pelos cubistas é a colagem, que consiste em montar a obra a partir de diferentes materiais, como figuras, jornais, madeira, etc. Na literatura, essas técnicas da pintura correspondem à fragmentação da realidade, à superposição e simultaneidade de planos.
Por exemplo, reunião de assuntos aparentemente sem nexo, mistura de assuntos, espaços e termos diferentes. O poeta Apolinari realizou, com base na disposição espacial e gráfica do poema, experiências que despertaram grande interesse. No Brasil, nas décadas de 1950 até 1960, essa técnica influenciaria o surgimento do concretismo. Assim, a literatura cubista apresenta características como ilogismo, humor, anti-intelectualismo, instantaneísmo, simultaneidade, linguagem predominantemente nominal. As principais expressões do cubismo europeu foram na pintura Picasso, Leger, Braque, Gris e Delaunay. Na literatura, Apolinari e Blaise Cendrars. Aí uma curiosidade, né? Picasso, aos 60 anos, no auge da carreira, o pintor Pablo Picasso convida uma jovem de 23 anos a morar com ele, iniciando com ela um relacionamento que duraria 10 anos. Esse é o enredo de um filme, né, que foi feito, Os Amores de Picasso, que foi estreado em 1996, de James Ivory, né? E Sir Anthony Hopkins, fez o papel de Picasso, né? Quem puder assistir, assista. Então, entre os modernistas brasileiros da década de 1920, podem ser notadas influências cubistas, né, em Oswald de Andrade, por exemplo, né? Tem um poema dele que ele usa alguns substantivos e flashes cinematográficos. Chama hípica, saltos recordes, cavalos da penha, correm jockeys de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca, chá na sala de coquetéis. O expressionismo, a liberdade na expressão do mundo interior. No começo do século XX, surgiu um grupo de pintores chamados expressionistas na Alemanha e fauvistas na França. Curiosamente, o objetivo dos integrantes desse grupo era combater o impressionismo, tendência da qual eles provinham. O impressionismo consistia em uma corrente da pintura que valorizava a impressão. Isto é, era uma arte sensorial e subjetiva quanto ao modo de captação da realidade, na relação entre o artista impressionista e a realidade. O movimento de criação vai do mundo exterior, né, do que ele está vendo, para o mundo interior, do que ele está sentindo a partir do que ele está vendo. Já no expressionismo ocorre o oposto. O movimento de criação parte da subjetividade do artista, do seu mundo, vem do interior, em direção ao mundo exterior. Assim, para o artista expressionista, a obra de arte é reflexo direto do seu mundo interior e toda a atenção é dada à expressão, isto é, ao modo como forma e conteúdo livremente se unem para dar vazão às sensações do artista. No momento da criação, essa liberdade da expressão assemelha-se aos futuristas, né, que pregavam seu lema Palavras em Liberdade. Durante e depois da Primeira Guerra, o expressionismo assumiu um caráter mais social e combativo, denunciando os horrores da guerra, as condições de vida desumanas das populações carentes e etc. Segundo o crítico de arte Júlio Argan, o expressionismo se põe como antítese do impressionismo, mas o pressupõe. Ambos são movimentos realistas, que exigem a dedicação total do artista à questão da realidade, mesmo que o primeiro resolva no plano do conhecimento e o segundo no plano da ação. Entre os principais fundamentos do expressionismo destacam-se: a arte não é imitação, mas criação subjetiva, livre. A arte é a expressão dos sentimentos. A realidade que circunda o artista é horrível e, por isso, ele a deforma ou a elimina, criando a arte abstrata. A razão é objeto de descrédito. A arte é criada sem obstáculos convencionais, o que representa um repúdio à repressão social. A intimidade e a vivência da dor derivam do sentimento trágico da vida e causam uma deformação significativa torturada. A arte se desvincula do conceito de belo e feio e torna-se uma forma de contestação. Destacam-se entre os artistas ligados ao expressionismo na pintura Kandinsky, Paul Klee, Chagall, Munch. Essa é a obra que eu botei aí, é o Grito de Munch, né, Edvard Munch. Na arquitetura, Eric Mendelsohn. Na literatura, August Ström, Casimir Edschmich e mais tarde Hermann Hesse e Thomas Mann. No teatro, Casey Brecht, na fase inicial, e na música, Schönberg
E no cinema, o Iene. Na literatura, o expressionismo geralmente apresenta essas características, né? Linguagem fragmentada, elíptica, construída por frases nominais, basicamente aglomerados de substantivos e adjetivos, às vezes até sem sujeito. Despreocupação quanto à organização do texto, em estrofes, ao emprego de rimas ou à musicalidade, combate à fome, à inércia e aos valores do mundo burguês. Né? Tem um fragmentozinho do poema O Meu Tempo, do poeta alemão Wilhelm Klemm. Cantos e metrópoles, lavinas febris, terras descoradas, polos sem glórias, miséria, heróis e mulheres da escória. Sobrolhos espectrais, tumulto em carris, soam ventoinhas em nuvens perdidas. Os livros são bruxas, povos desconexos. A alma reduz-se a mínimos complexos. A arte está morta, às horas reduzidas. Isso é uma expressionismo. E aí a gente vai para o dadaísmo, né, que é considerado a anti-arte, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, a Suíça, por ter se mantido neutra, né, até hoje é uma área neutra, durante o conflito, ela recebeu artistas intelectuais de todos os pontos da Europa. Abrigando-se em Zurique, alguns desses fugidos, né, da guerra, reuniam-se em Cabaret Voltaire, um ponto de encontro e espaço cultural onde nasceu o movimento dadaísta. Criado a partir do clima de instabilidade, medo e revolta provocado pela guerra, o movimento Dada pretendia ser uma resposta à nítida decadência da civilização representada pelo conflito. Dessa postura provém a irreverência, o deboche, a agressividade e o ilogismo dos textos e manifestações dadaísticas. Né? E aí a gente vai ver o que significa Dada. Né? Segundo Tristan Tzara, o líder dadaísta, né, a palavra Dada não significa nada. Encontrei o nome casualmente ao meter uma espátula num tomo fechado do Petit Larousse e lendo logo ao abrir-se o livro a primeira linha que me saltou à vista, Dada. Eis também um fragmento do Manifesto do Senhor Antipirina, a primeira exposição pública do pensamento dadaísta. Dada permanece no quadro europeu das fraquezas. No fundo é tudo merda, mas nós queremos doravante cagar em cores diferentes para ornar o jardim zoológico da arte de todas as bandeiras dos consulados. Então, quer dizer, o dadaísmo foi um deboche, né? A arte como deboche para contestar, né? Os dadás entendiam que, como a Europa banhada em sangue, o cultivo da arte não passava de hipocrisia e presunção. Por isso, adotaram procedimentos que tinham em vista ridicularizá-la, agredi-la, destruí-la. Muitas foram as atitudes demolidoras dos artistas dadaístas a partir de 1916, noitadas em que predominavam palhaçadas, declamações absurdas, exposições inusitadas, além dos espetáculos relâmpago, que faziam de improviso nas ruas em meio a urros, vaias, gritos, palavrões e a total incompreensão da plateia. Quanto às obras artísticas, especificamente, é pequena a produção do dadaísmo suíço, mas o movimento foi reforçado pelas montagens e colagens de Marx Ernst e Hans Arp, feitas com diferentes materiais, e pela técnica do ready-made, desenvolvida por Marcel Duchamp, que satiriza o mito mercantilista da civilização capitalista. A técnica do ready-made consiste em extrair um objeto de seu uso cotidiano e sem nenhuma ou com pequenas alterações e atribuir-lhe um valor. Ficaram famosos certos objetos, como um urinol de porcelana, que é esse que a gente está vendo aí na imagem que eu coloquei, uma roda de bicicleta enxertada numa cadeira, um rolo de corda, uma ampola de vidro, um suporte para a garrafa, todos elevados por Duchamp à condição de objetos de arte. Na literatura, o dadaísmo caracteriza-se pela agressividade, pela improvisação, pela desordem, pela rejeição a todo tipo de racionalização e equilíbrio, pela livre associação de palavras. É a técnica da escrita automática, que seria mais tarde aproveitada pelo surrealismo, e pela invenção de palavras com base na exploração apenas do seu significante. Um exemplo dessas propostas é o poema fonético Dies Clash, a Batalha, de Louis de Cassar. É o ber, bum, bum, bum. Si, bum, papá, bum, bum. Za, zau, bum, dum, dum, bum, bum, bum. Pra, ha, 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 ha. Esse é o poema. Entendeu? Então, entre os dadaístas, tem o destaque também Francis Picabia, Philippe Souplate, André Breton. A orientação anarquística e nihilista
bem como a falta de um programa de arte, não permitiu o movimento uma longa duração. Tristan Tzara e André Breton desentenderam-se, né? Brigaram. Com a guerra terminara já há alguns anos. Como a guerra já terminara já havia alguns anos, era hora de reconstruir o que fora demolido, a Europa e a arte. Tzara insistia em manter a linha original do movimento. Breton, rompendo com o dadaísmo, abandonou o grupo para criar o movimento surrealista, uma das mais importantes correntes artísticas do século XX. E aí a gente vai falar sobre o surrealismo, que é o combate à razão. Isso é uma obra surrealista. O movimento surrealista teve início na França, a partir da publicação do Manifesto do Surrealismo, em 1924, de André Breton. Diversos pintores aderiram ao movimento, interessados na proposta de Breton, que, tendo sido psicanalista, procurava unir arte e psicanálise. Duas foram as linhas de atuação do surrealismo. No seu início, as experiências criadoras automáticas e o imaginário extraído do sonho. Freud, na psicanálise, e Bergson, na filosofia, já haviam destacado a importância do mundo interior do ser humano, as zonas desconhecidas ou pouco conhecidas da mente humana. Encaravam o inconsciente, o subconsciente, a intuição como fontes inesgotáveis e superiores de conhecimento do homem, pondo assim em segundo plano o pensamento sensível, racional e consciente. O automatismo artístico consiste em extravasar, sem nenhum controle da razão ou do pensamento, os impulsos criadores do subconsciente. O artista, ao proceder assim, põe na tela ou no papel seus desejos interiores profundos, sem se importar com a coerência, significados, adequação, etc. Na literatura, esse procedimento recebeu o nome da escrita automática. A outra linha de atuação surrealista, a onírica, busca a transposição do universo dos sonhos para o plano artístico. O sonho, a concepção de Freud, é a manifestação das zonas ocultas da mente, o inconsciente e o subconsciente. Os surrealistas pretendiam criar uma arte livre da razão, que correspondesse à transferência direta das imagens artísticas do inconsciente para a tela ou para o papel, uma arte produzida num estado de consciência em que o artista estaria sonhando acordado. Nessas duas linhas de pesquisa e trabalho são frequentes o ilogismo, o devaneio, o sonho, a loucura, a hipnose, o humor negro, as imagens surpreendentes, o impacto do inusitado, a livre expressão dos impulsos sexuais e etc. O surrealismo teve repercussão em vários domínios da arte. Na literatura destacam-se André Breton, Luiz Aragon, Antonin Artaud. Na artes plásticas, Salvador Dalí, que é o mais conhecido, Max Ernst, Joan Miró, Jean Harp. No cinema, a principal expressão é o cineasta espanhol Luis Buñuel, que juntamente com Salvador Dalí criou o roteiro dos primeiros filmes surrealistas, O Cão Andaluz e a Idade do Ouro, de 1929. Buñuel, que morreu em 1983, dirigiu vários filmes marcantes, entre eles A Bela da Tarde, O Discreto Charme da Burguesia, O Fantasma da Liberdade, O Anjo Exterminador e Esse Obscuro Objeto do Desejo. A rejeição do surrealismo ao mundo burguês, racional, mercantil, moralista, levaria alguns membros do grupo a ter ligações com o comunismo. Para alcançar o objetivo maior do movimento, que era o amor, a liberdade e a poesia, eles acreditavam ser necessária uma transformação radical da sociedade, por meio da qual se pusesse fim ao modo de produção capitalista e à estrutura das classes sociais. A adesão desses membros, particularmente de André Breton, às ideias socialistas, provocou um movimento, uma cisão interna, que se agravou com a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945, e colaborou para a desarticulação do grupo. Embora o surrealismo tenha oficialmente desaparecido com a Segunda Guerra, resquícios do movimento ou tentativas de recuperá-lo são vistos até os dias de hoje em diferentes linguagens artísticas, o que comprova sua força criadora e a contemporaneidade de suas propostas. No Brasil, vários escritores foram influenciados pelas ideias surrealistas, tais como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Murilo Mendes e Jorge de Lima. Algumas das características surrealistas, como o ilogismo, o absurdo, as imagens surpreendentes, a atmosfera onírica, pode ser observada em vários poemas, em várias obras desses autores. E aí falando da vanguarda brasileira, a vanguarda brasileira. O modernismo brasileiro iniciou-se oficialmente em 1922, com a realização da Semana de Arte Moderna. Porém, desde a década de 1910,
já vinham ocorrendo manifestações artísticas de um grupo que formava a vanguarda modernista brasileira. Entre eles, os escritores, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Ronald de Carvalho, Manuel Bandeira, Rua Banaré, que era o pseudônimo de Alexandre Marcondes Machado, e dos pintores Anita Malfatti e Di Cavalcanti. Entre os fatos que precederam a Semana de Arte Moderna, destacam-se a criação da revista de artes O Pirralho, dirigida por Oswald de Andrade e Emílio de Menezes, em 1911. A exposição de obras do pintor russo Lazar Segal, em 1913, a participação do poeta brasileiro Ronald de Carvalho, em 1915, na fundação da revista Orfeu, que deu início ao modernismo em Portugal, a publicação em 1917 de várias obras de poesia, entre elas Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, de Mário de Andrade, que usou o nome Mário Sobral, e A Cinza das Horas, de Manuel Bandeira, né, já mostram essas características, né, do modernismo. Né? Contudo, o fato mais marcante desse período foi uma exposição da pintora paulista Anita Malfatti, né, realizada em 1917, que ela, vinda da Europa, né, bebeu nessas fontes das vanguardas todas, né, e provocou, por parte do escritor, né, e crítico do jornal do Estado de São Paulo, que era Monteiro Lobato, uma violenta crítica. Ele criticou demais a exposição dela, e o nome da crítica, né, do título da crítica que ele colocou no jornal, chamava Paranoia ou Mistificação. Eu vou ler um pedacinho dessa crítica para vocês verem. Ó. Há duas espécies de artistas, né? Isso Monteiro Lobato falando sobre a exposição de Anita Malfatti. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. E a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam à luz de teorias efêmeras, né? Isso ele falando das vanguardas. E interpretam-na à luz sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins da estação bichados ao nascedouro. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Quer dizer, e ele ainda fez, né, uma crítica dizendo que as pinturas dela eram tão mal feitas que se a gente amarrasse um pincel no rabo de um macaco, pincel com tinta, ia sair a mesma coisa, entendeu? Porque elas eram mal desenhadas, eram mal pintadas, né? Porque ele não entendia essa modernidade na arte, né? Ele não entendia essas vanguardas. Ele era um conservador da arte, né? E ela, na realidade, a Anita Malfatti, com certeza não sabia da importância, né? Ela não teve consciência do significado histórico dessa exposição, né? Iria ganhar, que essa exposição que ela fez ia ganhar. Então, ela aos 28 anos, ela assumiu sozinha a liderança dessa renovação artística no Brasil, de artes plásticas no Brasil, né? E aí, o que acontece, né? A Semana de Arte Moderna surge porque os amigos de Anita Malfatti querem apoiá-la, né, diante dessa crítica tão dura que Monteiro fez a ela no jornal, né, no Estado de São Paulo. E aí não se sabe ao certo de quem partiu a ideia, né, de realizar essa mostra de arte em São Paulo. Mas por que em São Paulo, não no Rio? Né? Porque São Paulo era o berço da arte brasileira na época. Né? E todos esses escritores, eles viviam lá em São Paulo. Né? Então, eles usaram já estavam se movimentando para, em 1922, fazer alguma coisa para valer a pena o centenário de independência do Brasil. E eles queriam uma arte que representasse a nossa brasilidade, sem a cópia
do modelo português, né? Sem buscar tanto no modelo português a nossa história, né? Mário de Andrade, ele queria colocar nos textos dele as palavras indígenas, né? Que são origem da nossa língua, os mitos, o folclore brasileiro que nasceu aqui, que era passado oralmente, né? De um para o outro. E então eles queriam já essa mudança, né, na forma de falar, eles queriam uma escrita que representasse a forma de falar do brasileiro, não um modelo português, não a cópia da linguagem de Portugal, né? Então o certo é que em 1921 o grupo modernista que realizaria essa semana, né, de arte moderna estava completamente organizado e amadurecido para produzir esse evento, né? No mesmo ano chegou da Europa Graça Aranha, né, que é um escritor considerado pré-modernista, vocês já devem ter visto. Ele era consagrado, ele era membro da Academia Brasileira de Letras. Ele estava entusiasmado que ele chegou da Europa, ele viu as vanguardas de perto, né, ele estava entusiasmado com isso, ele teve contato com elas e ele apoiou esse grupo, né? E era só o impulso que eles precisavam, uma pessoa com prestígio, com nome, né, fazendo parte da academia, que desse apoio. Então, a Semana de Arte Moderna ocorreu entre dia 13 e 18 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo, com a participação dos artistas do Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Durante toda a semana, o saguão do teatro esteve aberto ao público, onde havia, né, no saguão, exposição de artes plásticas, né, com a obra de Anita Malfatti, de Vicente do Rego Monteiro, de Zina Aita, de Di Cavalcante, de Harber, de Brecht, de Ferignac e Antônio Moya. Nas noites dos dias 13, 15 e 17, realizaram-se os saraus com as apresentações de conferências, leituras de poemas, dança e música. A primeira noite foi aberta com a conferência de Graça Aranha, né? O próprio Graça Aranha abriu a semana, né, de arte moderna. E aí era intitulado, né, o texto dele, A Emoção Estética na Arte Moderna, na qual esse escritor, né, que é pré-modernista, a gente já chama, em linguagem tradicional e acadêmica, ele manifestou seu apoio à arte moderna. A conferência seguiu-se declamação de poemas por Guilherme de Almeida e Ronald de Carvalho, a execução de músicas, né, de Hernani Braga e Vila Lobos. Mas aí, contrastando com o comportamento da plateia na noite anterior, a segunda foi o mais importante e a mais tumultuada. Né, a segunda noite de apresentação das 3 noites da semana. Foi aberta por Menotti Del Picchia, né, com uma conferência em que ele negava a afiliação do grupo modernista ao futurismo de Marinetti, mas defendia a integração da poesia com os tempos modernos, a liberdade de criação e, ao mesmo tempo, a criação de uma arte genuinamente brasileira. Quando se iniciou a leitura de poemas e fragmentos de prosa, a plateia teve reações surpreendentes. Ora eles vaiavam, né, a plateia vaiava, relinchando, latindo, gritando, ora eles aplaudiam. No intervalo entre uma parte e outra do programa, na escadaria do hall do teatro, Mário de Andrade fez, em meio a caçoadas e ofensas, uma pequena palestra sobre as artes plásticas ali expostas. 20 anos depois, Mário de Andrade assim se referiu a esse episódio. Como pude fazer uma conferência sobre artes plásticas na escadaria do teatro, cercado de anônimos que me caçoavam e ofendiam a valer. Na segunda parte do programa, um número de dança e o concerto de Guiomar Novaes acalmaram os ânimos da plateia. Né? Essa semana teve uma importância, quando vista isoladamente, ela não teve tanta importância. Né? Os participantes ainda não tinham um projeto artístico comum, né, para apresentar nessa semana. Eles foram unidos apenas pelo sentimento de liberdade de criação. Eles queriam versos livres, eles queriam as palavras livres, eles queriam escrever de uma forma sem tanta formalização como era o parnasiano, né? Então, ficou um movimento muito restrito ali, aquele meio artístico, principalmente ali a São Paulo, né? E aos poucos é que ela foi ganhando uma importância histórica, né? Porque aí ela foi ganhando uma renovação, foi mostrando as renovações e ganhando uma proporção maior, né?
Então, o modernismo no Brasil foi uma ruptura, né? Foi um abandono de princípios e técnicas que eram muito formais e importadas, né? Ela foi uma revolta contra o que era fora que era contra a inteligência nacional, né? E ela conseguiu chamar os meios artísticos, né, a atenção dos meios artísticos do país e aproximar artistas que pensavam da mesma forma, que a gente precisava de uma literatura, de uma arte que nos identificasse como brasileiros, né, e não como originados de Portugal, não como filhos de uma pátria lusitana, né? Então, essa semana acabou reunindo diferentes artistas, né? Escritores, poetas, pintores, escultores, arquitetos, músicos, bailarinos. E essas ideias se movimentaram entre essas várias artes, né? E ampliou, houve intercâmbio de técnicas, de ideias, e ampliou diversos ramos artísticos, né? Então foi um ganho muito importante para a nossa arte, né? Em todos os aspectos dela. E os reflexos dessa semana fizeram se sentir em todos os anos, no decorrer dos anos de 1920, né? Atravessaram a década de 1930 e até hoje a gente sofre algumas consequências dessa ruptura lá de 1922, né? Graças a esses pioneiros que foram vaiados, debochados, foram ofendidos naquela semana, é que a gente conseguiu se libertar desse padrão tão formal e tão preso à Europa, né? Sem valorizar o que era nosso aqui, a nossa linguagem, a nossa fala, a nossa cultura, né? Como eles defenderam naquela semana, né? E eles criticavam muito realmente até com deboche, né? Os parnasianos. Tanto que o poema de Manuel Bandeira fez um poema para essa apresentação, né, que foi declamado por Ronald Carvalho nesse segundo dia, né, da Semana de Arte Moderna, no dia do Sarau. E ele faz o poema chamado Os Sapos da forma parnasiana, né, um soneto com os versos rimados, decassílabos todos, mas zoando os parnasianos, né? Chama-se Os Sapos, né, como eles chamam os parnasianos, ó. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano, aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas e forma. Clame a saparia, em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo boi, meu pai foi rei, não foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como o lavor do joalheiro. Ou bem de estatutário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Quer dizer, isso foi uma caçoada em relação aos parnasianos. Ele chamou os parnasianos de sapos, né? Então, outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam das tripas. Sei, não sabe. Continuação do poema, né? Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, verte a sombra imensa. Lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário que soluças tu, transido de frio, sapo cururu na beira do rio. Quer dizer, e realmente, né, os parnasianos ficaram datados no tempo, né? Porque era uma poesia bonita, porque era bem feita, né? De forma estrutural, mas muitas vezes sem conteúdo, sem mostrar sentimentos, né? Que a gente preza tanto na poesia, né? E os modernistas queriam isso, queriam os versos livres, queriam os sentimentos sendo expostos, né, no texto, né? E valorização da nacionalidade. Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Beijos.